Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula em nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre corrupção e jeitinho brasileiro, tá bom? Nossa aula hoje do Resolva Aí é diferente porque todas as questões já se aproximam do padrão Enem. Se você não está inscrito, se inscreve, dá o like nesse vídeo, ativa o seu sininho aí para as notificações e fica ligado, porque toda semana vai ter um vídeo, tá bom? Imagine que pensar a corrupção no Brasil e pensar na ideia do jeitinho brasileiro é analisar o Brasil pela perspectiva cultural, que culmina nas ações políticas e depois reflete nas ações econômicas e na própria sociedade. Então, a relação cultural é determinante nesse processo. Para que a gente possa entender melhor, eu trouxe algumas questões para que a gente possa resolver, tá bom? Então, vamos às nossas questões. Questão 1. Nós temos Alquino, né? Falando um pouco da Mafalda. Então, vamos lá. 1. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é feio, que não se faz e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Aí é muito bacana essa questão, porque nos ajuda a entender uma metáfora importante das relações sociais. A figura do inquilino, a qual o personagem da tirinha se refere, é o quê? O constrangimento por olhares de reprovação, o costume imposto aos filhos por coação, a consciência da obrigação moral, pessoa habitante da mesma casa, o temor de possível castigo. Nesse caso, vamos entender que tem coisas que se aproximam da relação causa e efeito aí, tudo bem? Nessa alternativa aí, que nós estamos falando aqui, a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa C, a consciência da obrigação moral. Existe uma moral que é construída a partir de uma convenção social, a partir de relações religiosas, culturais, políticas, e que determinam, né, dentro dessa óptica, aquilo que nós chamamos de moral. A moral é um conjunto de fatores que levam o indivíduo a agir de acordo com essa conduta. Caso ele haja errado, vai estar o que está colocado na A, constrangimento por olhares de reprovação. Ou o que pode ser possível na E, temor de possível castigo. Então, nesse caso, a ideia da corrupção, a ideia da falha, da ausência de um discurso, né, adequado às demandas da sociedade, entra na alternativa C, uma consciência da obrigação moral. Professor, eu tenho dúvida, manda teu comentário aqui no vídeo que eu vou tentar esclarecer, tá bom? Faz essa interação, porque eu acho que vai te ajudar muito, tudo bem? Vamos avançar. Questão 2. Já é padrão Enem, porque é do Enem PPL de 2017. E é uma questão muito legal, para que a gente entenda um pouco dessas relações. Texto 1. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado, isto é, a troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso. Exemplificando, o desembargador A nomeia como assessor o filho do desembargador B, que em contrapartida nomeia o filho deste como seu assessor. Texto 2. No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Então, vamos entender isso. Isso é uma obra clássica, Sérgio Buarque de Holanda. Daqui a pouco vamos falar sobre ela. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas pela valorização do mérito individual, pela punição dos desvios de conduta, pela distinção entre o público e o privado, pela prevalência das vontades particulares, ou o que está na E, obediência a um ordenamento impessoal. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta é a D, né, a prevalência das vontades particulares. Professor, como é que eu vou entender isso? Olha, Sérgio Buarque de Holanda escreve uma obra magnífica na década de 30, chamada Raízes do Brasil. Essa obra vai procurar mostrar como se deu o processo de construção da colonização. Ele é influenciado diretamente por um sociólogo alemão chamado Max Weber, e Weber vai trazer contribuições importantíssimas. A primeira grande contribuição de Weber é a ideia da burocracia, né, que uma sociedade moderna só se desenvolve adequadamente nos moldes do liberalismo se, por exemplo, nós tivermos condições, né,
de respeitar as leis, garantir a impessoalidade do processo. Isso é um legado, né, que é retomado, tomando como base dois autores. Primeiro, Maquiavel, quando ele vai dizer que as esferas pessoais e religiosas devem se afastar da perspectiva política, que ela deve ser pensada na perspectiva racional. E depois, lá na frente, já no contexto do iluminismo, é Maquiavel falando do século XVI, a discussão do iluminismo, que eu vou falar agora, é século XVIII, Charles Louis de Secondin, o Barão de Montesquieu. E ele vai dizer que a gente acaba a tirania, nós podemos acabar com uma sociedade cheia de privilégios, de vícios, né? A partir de quê? A partir do respeito às leis. Ele vai propor a divisão dos poderes e isso vai se tornar uma das características para que possamos garantir as liberdades individuais e a lei, a razão, seja conduzida nesse processo. Tomando como base essa premissa, Immanuel Kant, também filósofo iluminista, se não o mais importante, ele vai trazer a ideia da autonomia, né? Que é você saber agir de acordo com duas morais. A moral individual, né? Aquilo que toca no peito, como a Mafalda colocou na questão anterior, ou aquilo que a sociedade determina, né? A lei universal, que é construída acima do Kant, e a lei que acontece dentro das próprias relações, ou seja, uma moral metafísica e uma moral que se constrói nas condições individuais. É dentro desse cenário que Kant vai defender o conceito de imperativo categórico, tudo bem? Toda essa discussão de autores vai influenciar muito, sobretudo o pensamento de Max Weber, em Sérgio Buarque de Holanda. E Weber vai ter uma influência importante, sobretudo, dentro do conceito de tipo ideal, que é uma metodologia de perspectiva de entendimento dos fenômenos sociais, no qual essa metodologia toma como referência a aproximação entre aquilo que o cientista espera dentro da pesquisa, né, desenvolvendo problemas, levantando hipóteses, e aquilo que acontece. O tipo ideal seria isso. Dentro desse cenário, dentro dessas discussões, nós vamos tomar como base essa lógica. Sérgio Buarque de Holanda vem para o Brasil, influenciado por essa discussão, escreve a obra Raiz do Brasil, analisando a construção da ação social do colonizador espanhol na América Espanhola e a ação social do colonizador português na América Portuguesa, no caso do Brasil. Quando vai acontecer isso, ele vai mostrar que a nossa sociedade prioriza interesses particulares na esfera pública, dando origem a problemas como a ausência de uma sociedade extremamente democrática, que respeite as leis, né? E uma sociedade que vai ter uma ética dos fidalgos, como ele coloca, que é uma sociedade que vai buscar privilégios a partir do poder que possui. Nesse caso, a alternativa D vai dar conta dessa resposta. Eu fiz todo esse detour, né, todo esse arrodeio, como fala no interior, exatamente para que você possa entender como as relações se constroem, tudo bem? Para que você possa perceber que é aí que o cenário se organiza. Então, vamos avançar. Para a próxima questão, é uma questão mais fácil, né, da Unesp, mas que é interessante. Patrimonialismo é um modelo de administração típico dos estados absolutistas europeus e tinha como principal característica a não distinção entre o que era bem público e o que era bem privado. Em outras palavras, não havia distinção entre o que pertencia ao Estado e o que pertencia ao detentor do poder, no caso de Portugal, o rei Dom Manuel I. Se esse modelo estivesse vigorando hoje no Brasil, seria o mesmo dizer que o presidente da República seria dono de todos os bens do Estado, móveis, imóveis, utensílios, acessórios, enfim, tudo seria dele porque, no Estado patrimonialista, prevalece a seguinte mentalidade: tudo que pertence ao Estado pertence também ao detentor do poder. Vamos para a nossa alternativa. A sobrevivência de práticas patrimonialistas na administração pública brasileira pode ser observada onde? No nepotismo, que é o emprego em cargos administrativos das esferas federal, estadual ou municipal, de familiares de agentes públicos, como extensão do poder pessoal desse agente empregador, sem passar pelo crivo do concurso público. B. Do patriarcalismo, controle do governo de um Estado pelo patriarca mais graduado entre as famílias da elite econômica local. C. Do clientelismo, uso do poder carismático de um agente público como forma de garantir o controle sobre projetos e programas urbanísticos e setores públicos. D. Municipalismo, expansão do poder das lideranças locais que gerenciam as rendas públicas em parceria com os sindicatos rurais. Ou a E. Federalismo, divisão geográfica e territorial do país, ficando cada unidade sob a liderança e controle de uma oligarquia partidária. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta
vai ser a alternativa A, né? Quando você, como coloca na questão, como você começa a usar essas relações, era como se tivesse um apropriamento, uma apropriação, desculpa, da maneira como o presidente ou o líder faz uso do espaço público, né? E aquela premissa dele estar ali de forma racional é quebrado, porque ele vai governar para favorecer os seus. E aí é o nepotismo, tudo bem? Então vamos avançar para que a gente possa ter um esclarecimento melhor. Eu adoro essa questão que faz uma menção sobre um filme importante, que é um filme chamado Tropa de Elite. Né? Aí, no caso, Tropa de Elite 2, que vai falar sobre a violência. E como a lógica da violência também está linkada com a perspectiva da corrupção. Tudo bem? Vamos lá? Capitão Nascimento. Ele vai falar: eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui para lá para falar a verdade, para dizer o que estava sentindo. Contei tudo que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de 3 horas. Foi a maior queima de arquivo da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim o sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Esse trecho é importante e vamos entender o porquê. A frase do Capitão Nascimento, retirada do filme Tropa de Elite 2, sintetiza a circulação entre as diversas esferas sociais que acabam por sustentar um modelo de corrupção. Tendo isso em consideração, analisa as proposições abaixo e assinala a mais correta a respeito da corrupção. Vamos lá. É uma síntese. Então vamos entender o que é que nós podemos associar à corrupção. A corrupção, no fundo, beneficia a todos, política, traficantes e população. A solução é prender todos os corruptos. B, a corrupção é causada pelo jeitinho brasileiro. C, sabe-se que a ocasião faz o ladrão. Para que se acabe com a corrupção, é necessário fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos bens de consumo. D, a corrupção está relacionada ao sistema capitalista, às suas desigualdades, aos poderes que surgem a partir dele e à apropriação privada do espaço público. E a corrupção só existe porque os impostos são extremamente altos. Sendo assim, é o próprio governo o responsável por permitir um sistema de corrupção. Muito bacana para que a gente possa entender que, nesse caso, a alternativa que vai dar conta, né, vai ser a alternativa D. A corrupção é uma coisa do próprio sistema capitalista. O processo de acumulação primitiva, que Marx vai falar lá no Capital, já denunciava o processo ilícito de tomar uso da terra alheia, que a burguesia vai implementar com o auxílio do Estado, em detrimento da própria condição de vida do povo, que era, numa condição anterior, estava no sistema feudal e agora vai entrar no processo de proletarização, tudo bem? Então passa muito por isso, certo? Nesse caso, a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa D. Porque a A está errada. A corrupção, no fundo, beneficia a todos, polícia, traficantes e população. A solução é prender todos os corruptos. Não, né? A corrupção não vai beneficiar todo e a solução não é apenas prender todos os corruptos. É necessário ter um processo de reorganização do sistema também. B, a corrupção é causada pelo jeitinho brasileiro. Sim, mas nesse caso, a própria discussão coloca que não é só esse jeitinho, existe todo um sistema por trás e que se alimenta disso, tá bom? É mais amplo, tá? C, sabe-se que a ocasião faz o ladrão. Para que se acabe com a corrupção, é necessário fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos bens de consumo. Não, não é apenas necessário isso. É necessário ter um processo de educação das ações sociais do indivíduo. E a corrupção só existe porque os impostos são extremamente altos. Sendo assim, é o próprio governo responsável por permitir um sistema de corrupção. Não, não é apenas, né, a discussão com relação aos impostos. Né? Existe uma prática cultural que vem desde o processo de formação do Brasil colônia, tal qual Gilberto Freire denuncia na Grande Senzala, mostrando que os tentáculos absorventes dos senhores se estendem para a cidade, tal qual a discussão do Vitor Leal, coronelismo e chá em voto, tal qual a discussão que é muito importante do próprio Sérgio Buarque de Holanda, das raízes do Brasil. Né? Esse personalismo está vinculado às nossas raízes. Né? Então, é dentro dessa ótica. E não é o governo que é responsável pela corrupção, né? Por permitir um sistema. Não é Lula, não é Bolsonaro. O próprio sistema capitalista que se alimenta dessa lógica.
é mais amplo do que acontece. É claro que existe um ou outro que concorda mais com a corrupção. Quem discorda está afastado das regras do jogo, assim como foi com a presidenta Dilma Rousseff, né, que sofreu um processo de impedimento do governo. Então, passa diretamente sobre esse cenário, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, que eu acho que é a questão mais importante do dia. Agenor, como é que eu faço para ter acesso a mais questões? Olha, clica aqui embaixo, você vai ter um drive, onde você vai poder baixar mais questões. Esses livros que eu estou mencionando, você vai ter acesso embaixo a leituras que te ajudam a entender um pouco sobre isso, tá certo? Vamos para o que interessa. Questão 5. 2 textos enormes, mas muito intensos e com um grande aproveitamento sobre a temática, tá bom? Texto 1. 21 anos, alguns apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. Nenhum ofício me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Tu, meu filho, se não me engano, parece dotado da perfeita inópia mental, conveniente do uso deste nobre ofício. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Grande trecho de uma das principais obras do Machado de Assis, né, para mim eu adoro, né, que é a Teoria do Medalhão. É um texto curtinho, é domínio público, mas eu vou disponibilizar para você no Drive. Leia que você vai adorar. Bom, texto 2. De fato, existem medalhões em todos os domínios da vida social brasileira. Na favela e no Congresso, na arte e na cultura, na política, na universidade e no futebol, entre ladrões e policiais. São as pessoas que podem ser chamadas de homens, cobras, figuras, personagens, etc. Medalhões são frequentemente figuras nacionais. Ser o filho do presidente, do delegado, do diretor, conta como cartão de visitas. Tanto o texto do escritor Machado de Assis como no do antropólogo Roberto Amato, a figura do medalhão A corresponde ao fenômeno cultural, perdão, corresponde ao fenômeno cultural recente desvinculado do clientelismo. B tem sua existência fundamentada em ideias liberais e democráticas de cidadania. C consiste em um tipo exclusivamente pertencente às elites burguesas. D apresenta sucesso social fundamentado na competência acadêmica e intelectual. Ou ilustra o caráter fortemente hierarquizado e personalista da sociedade brasileira. Vamos lá, meus queridos. É uma questão muito bacana que a alternativa E vai dar conta. Então vamos entender o porquê A está errado. Corresponde a um fenômeno cultural recente desvinculado do clientelismo. Não! José Murilo de Carvalho tem um texto incrível que eu disponibilizei para vocês aqui. Clientelismo, mandonismo e coronelismo. A origem da Casa Grande Senzala vai proporcionar uma república de privilégios lá na frente. Onde primeiro nós vamos ter o coronelismo, né? Depois o coronelismo vai fazer uso dessa relação personalista para o clientelismo e depois ele vai fazer uso dessa relação para o mandonismo. Né? Dentro da lógica do coronelismo, temos o mandonismo e temos o clientelismo. E isso é um reflexo interessante, é totalmente vinculado à questão cultural. Lembre das oligarquias. Né? Olhe no seu estado quantas pessoas tem o nome de quantas cidades têm o nome de alguém, né? Então mostra um reflexo dessa condição, certo? B. Tem sua existência fundamentada em ideias liberais e democráticos da cidadania. Qual é a grande discussão aqui? A principal discussão não é que essa existência não é fundamentada em ideias liberais e democráticas. Os ideais liberais, a ideia de que todos são iguais perante a lei, e a perspectiva democrática, que todos devem ter condições iguais para viver bem na sociedade, e a ideia da cidadania, que todos tenham direitos e deveres para que a sociedade se organize e as liberdades individuais sejam respeitadas, foge diretamente dentro desse cenário, tudo bem? Questão C. Consiste em um tipo exclusivamente pertencente às elites burguesas. Não, no próprio texto 2 do da Mata, ele vai mostrar que isso não acontece só no Congresso, acontece também na favela. Eu vou pegar o termo que o autor coloca para dizer que a corrupção é ubíqua, está presente em todas as relações sociais. D. Apresenta sucesso social fundamentado na competência acadêmica e intelectual. Não, nada a ver, pelo contrário. Muitas vezes a competência acadêmica e intelectual não vale a pena para alguns contextos. Quantas pessoas têm doutorado, pós-doc, terminaram e não conseguem trabalho porque eles não são indicados, a sua titulação não basta. Então,
é uma coisa que é a oposta a isso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aí embaixo, clica, se inscreve. Está aí também a minha informação do meu Instagram. Caso você tenha algum interesse em ter acesso a um tema, vocês podem sugerir aqui, tá bom? E eu espero que você tenha gostado, tá certo? Tchau, e a próxima nós vamos começar um ciclo de questões sobre o mundo da filosofia, tá bom? Um abraço e espero que vocês consigam dar continuidade nos estudos. Se vocês precisarem de alguma dica, também deixe o seu comentário, a sua sugestão, para que a gente possa ajudar vocês, tá bom? Compartilha o vídeo e vamos democratizar o conhecimento. Um abraço e até mais. Valeu!